Depois de mais de 20 anos desaparecido, um dos cupês mais queridos da história da Honda está de volta. E o mais interessante é que ele não voltou do jeito que todo mundo esperava, sem câmbio manual, sem tração traseira, mas com uma proposta que pode ser ainda mais inteligente do que a nostalgia sozinha conseguiria entregar. Então, galera, acelera aí, se inscreve no canal e deixa o like, porque esse vídeo vai ser top e vai valer muito a pena que você assista até o final. O Prelude nasceu ainda nos anos 70 e virou ao longo de 4 gerações um símbolo de que a Honda sabia fazer carro divertido. Ele saiu de linha lá no começo dos anos 2000. A marca chegou a mostrar um conceito do retorno em 2023, e depois disso o carro voltou a aparecer em salões do automóvel, até a versão de produção ser finalmente confirmada. Agora, ele finalmente chega às ruas, e a primeira coisa que chama atenção é que a Honda decidiu não repetir aquela forma antiga. Eles decidiram fazer algo mais atualizado, mais top e com muito valor. O motor não é mais aspirado puro nem trabalha sozinho. O Prelude 2026 usa o sistema híbrido, que é a mesma arquitetura de eletrificação já usada em outros modelos da marca. Aqui um motor 2 litros aspirado trabalha em conjunto com 2 motores elétricos, e o resultado combinado fica na casa dos 200 cavalos. A engenharia por trás disso é curiosa. Na maior parte do tempo, quem realmente movimenta as rodas é um motor elétrico central, enquanto o motor a combustão funciona como gerador, produzindo energia para alimentar o sistema. Só em altas velocidades é que o carro precisa de mais eficiência e o motor a combustão passa a colaborar diretamente com a tração. E isso é bem diferente do que a gente está acostumado a ver num híbrido comum. E explica porque a Honda insiste tanto em dizer que esse não é só um carro econômico. É um carro pensado para ser dirigido com prazer. E é aqui que entra o detalhe mais criativo de todo esse retorno. Como o Prelude não tem uma caixa de câmbio tradicional, a Honda criou uma simulação de troca de marchas, incluindo o som do motor, subindo de giro e a sensação de troca. O motorista vai sentir que está trocando a marcha, ouve o barulho, tem a resposta no comportamento do carro, mas por trás disso tudo existe uma transmissão de relação fixa administrando a entrega de força. É uma tentativa de recriar a emoção mecânica de dirigir um esportivo tradicional dentro de um pacote totalmente eletrificado. E goste ou não da ideia, é impossível não reconhecer o tanto de engenharia que foi colocado ali, só para entregar a sensação de trocar as marchas. A parte de suspensão também merece atenção, porque não é aproveitamento de peça de carro de passeio qualquer. O Prelude usa componentes derivados diretamente do Civic Type R, incluindo a suspensão dianteira de eixo duplo, conhecida como Dual Axis, que ajuda a reduzir a interferência de direção durante acelerações mais fortes. Nesse carro, a Honda mostra que ela não quis fazer um cupê híbrido só bonito por fora. Quis dar musculatura de chassi para sustentar a proposta esportiva. Só que aí vem a pergunta inevitável. Será que isso é suficiente para competir com os rivais diretos? Porque do outro lado da briga estão nomes consagrados, como o Toyota GR86 e o Subaru BRZ, dois cupês que seguem na receita clássica, câmbio manual ou automático, tração traseira, motor aspirado sem eletrificação nenhuma, focados no que os entusiastas chamam de feedback mecânico puro. Esses dois carros vendem exatamente a ideia da simplicidade e conexão direta entre motorista e máquina, sem intermediário eletrônico simulando nada. O Prelude escolhe o caminho oposto. Tração dianteira, câmbio simulado, motor elétrico fazendo boa parte do trabalho e ainda assim promete entregar emoção. É basicamente duas filosofias de esportivo compacto competindo pelo mesmo público, só que com soluções técnicas completamente diferentes. Em termos de números, o desempenho fica na faixa dos 0 a 100 km por hora em torno de 6 segundos, sem ser um foguete, mas longe de ser lento. E o consumo é onde o carro realmente separa dos concorrentes tradicionais. A marca promete média de 18 km por litro na cidade e quase 16 na estrada, números que nenhum dos rivais aspirados chega perto de alcançar. Com um tanque de 40 litros, isso significa uma autonomia que passa dos 700 km no uso urbano, o que é surreal para um carro desse perfil esportivo. Do lado da tecnologia embarcada,
O carro chega com central multimídia entre 7 e 9 polegadas, compatibilidade com Android Auto e Apple CarPlay, opção de carregamento sem fio para celular e o pacote completo de assistência à condução da Honda, o chamado Honda Sensing, que inclui frenagem automática de emergência, piloto automático adaptativo e assistente de permanência em faixa. Isso coloca o Prelude num patamar de equipamentos que muitos concorrentes ainda tratam como opcional. E isso também reforça a ideia de que esse não é um carro pensado só para quem gosta de dirigir rápido. Esse carro também é pensado para ser usado no dia a dia, sem abrir mão de conforto e segurança. E chegamos no ponto que provavelmente mais interessa a quem está pensando em comprar: o preço. As estimativas para o Brasil, considerando importação, impostos e margem da concessionária, giram numa faixa que vai de R$200 mil na versão de entrada até valores próximos de R$400 mil, dependendo da configuração e do pacote de equipamentos escolhido. É um preço de nicho, sem dúvida, e é importante deixar claro que o Prelude não vai brigar por volume de vendas. Ele existe para atender um público bem específico, gente que quer algo diferente do padrão dos híbridos urbanos que a gente vê todos os dias aí na rua. Gente disposta a pagar mais caro por um carro que tem história, que tem identidade visual forte e que ainda por cima entrega economia de combustível melhor que qualquer rival aí no mercado. Visualmente, o carro também não deixa por menos. A carroceria é de 2 portas, com um perfil de coupé esportivo tradicional, mas com um toque de praticidade escondido. O desempenho traseiro remete a um hatchback, tradução livre de carro com porta-malas integrado à carroceria, o que na prática deve significar mais espaço de carga do que um coupé normal costuma oferecer. A silhueta baixa e as proporções alongadas reforçam a sensação aerodinâmica, e a marca já deixou claro que a intenção é que o visual comunique presença mesmo parado, sem depender de spoiler exagerado ou grafismo chamativo. Então, juntando tudo isso, o que a gente tem na mão é um carro que decidiu reinventar completamente o que significa ser um Honda Prelude. Ele abandonou a fórmula clássica de tração traseira e câmbio manual, apostou pesado em eletrificação e tentou compensar a ausência de mecânica tradicional com engenharia de som e sensação, além de emprestar peças de um dos hatches esportivos mais respeitados do mercado atual, que é o Civic Type. Para quem é purista, isso pode soar como traição à história do nome, mas para quem está disposto a enxergar o carro pelo que ele realmente propõe, o Prelude 2026 pode ser uma das alternativas mais originais e mais bem executadas dentro do segmento de esportivos compactos e híbridos que a gente vê chegar aqui no Brasil neste ano. Então fica a pergunta para fechar o vídeo: será que a experiência simulada consegue realmente substituir a emoção de um câmbio manual de verdade? Ou será que isso é só um paliativo bonito para esconder que o carro não tem alma de esportivo tradicional? Deixe a sua opinião nos comentários, porque essa discussão promete ser boa. Se você curtiu esse tipo de análise, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder os próximos vídeos, porque ainda tem muito lançamento chegando no Brasil esse ano, e a gente vai analisar cada um deles. Valeu e até o próximo vídeo!